Nós vamos ler a palavra de Deus, no capítulo 12 do Evangelho de João. Desculpa, o número eu acertei, só errei o livro, né? Capítulo 12 de Atos. Pertinho, né? João, Atos, está tudo ali, bem pertinho. Atos capítulo 12, nós vamos ler a partir do primeiro verso, até o verso de número 17. Atos capítulo 12, os versos do primeiro ao verso de número 17. Texto muito especial da palavra de Deus, uma história fantástica que certamente há de falar ao coração de todos nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, e depois lançou na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público, depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que estava acontecendo ou o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estavam muitos reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro e disse a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser um anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Os irmãos podem estar assentados. Que Deus nos fale ao coração nesta noite, através desta palavra. É a nossa oração. O tema da mensagem é: porque Ele me amou, sou livre. Porque Ele me amou, sou livre. Esta é, sem dúvida, uma das histórias maravilhosas da palavra de Deus. A história da libertação de Pedro nos ensina, dentre muitas coisas,
quatro verdades significativas de coisas que acontecem quando a igreja resolve orar. Agora há pouco nós estávamos aqui envolvidos no momento de oração. Todos os cultos nós temos a sala de oração, um momento quando nós paramos para orar. E oramos pelos ribeirinhos, oramos pelos missionários, oramos por assuntos específicos durante esse mês que envolve missões nacionais, oramos por enfermos, oramos por pessoas que estão passando por problemas. Mas o que acontece quando uma igreja resolve orar? O que acontece quando uma igreja decide colocar-se diante de Deus? O momento é um momento terrível da história. É um momento de perseguição religiosa. A Bíblia diz que Herodes, ele estendeu a mão sobre alguns da igreja e na expectativa de ganhar a atenção dos judeus, e diz a Bíblia que isso começou a dar certo. E ele começou a maltratar a igreja, perseguir a igreja. Diz a palavra de Deus que ele matou a espada a Tiago, irmão de João. E quando ele percebeu que perseguir a igreja e matar crente estava, de alguma forma, fazendo com que ele se tornasse mais popular e que os judeus estavam muito felizes com aquilo que estava acontecendo, ele resolveu dar um golpe na igreja. Eu vou agora matar Pedro. E diz a palavra de Deus que ele prendeu a Pedro. Diz o texto que estava acontecendo o período da festa da Páscoa, e ele mandou prender a Pedro, na expectativa de que após a festa, então, ele pudesse apresentar Pedro, na expectativa de matá-lo. E diz a palavra de Deus, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja orava a Deus por ele. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus por ele. Olhando para essa história, existem pelo menos 4 coisas fantásticas que acontecem quando a igreja ora. Primeiro, quando a igreja ora, há um movimento no céu. Diz a palavra de Deus que a igreja orava fervorosamente, a igreja orava insistentemente a Deus por Pedro, e Deus mandou um anjo até a prisão. O céu se movimenta. Deus arregimenta os seus anjos para atenderem à necessidade de Pedro. Quando a igreja ora, há um movimento no céu. Quando o povo de Deus clama, há um movimento no céu a favor da igreja, para atender as necessidades que são colocadas diante do Senhor. Deus não está do céu, simplesmente contemplando as coisas acontecendo. Deus está ativo, Deus está realizando a obra, Deus está atendendo as orações. Ele tem os seus ouvidos atentos à oração da igreja. Quando a igreja ora, há um movimento no céu. Você acredita nisso, meu irmão? Quando a igreja, então ore. Se você crê nisso, então ore, porque os céus se movimentam com a sua oração. Deus mobiliza os seus anjos com a sua oração, então não pare de orar. Ore fervorosamente, faça como a igreja primitiva, ore fervorosamente, mesmo que aparentemente, do ponto de vista humano, não tenha solução, ore porque os céus se movimentam quando a igreja ora. Em segundo lugar, quando a igreja ora, somos despertados do sono. Você imagina que na manhã seguinte àquela noite, Pedro iria ser apresentado para morrer. O que você faria na noite anterior à sua morte? Talvez você, nessa noite você não ia dormir não. Na noite anterior à sua morte, você é condenado à morte. No dia seguinte você ia morrer. A Bíblia diz que Pedro dormiu um sono tranquilo. No dia seguinte, ele ia ser apresentado para morrer. Tiago já tinha sido decapitado, já tinha sido morto à espada. Agora Pedro estava preso, no dia seguinte ele ia ser morto, e a Bíblia diz que ele dormia.
E diz a palavra de Deus que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e o anjo do Senhor tocou em Pedro. Eu não sei se Pedro estava sozinho na sua cela, eu não sei em que circunstâncias. A palavra de Deus diz que ele estava entre dois soldados, preso entre dois soldados. Mas o alvo da ação de Deus naquele momento é apenas Pedro. Eu não sei se nessa cela tinha outros presos, mas a experiência não foi coletiva, a experiência foi particular. Apenas Pedro acordou, apenas Pedro. Sabe, querido, tem muita gente que está esperando o movimento coletivo acontecer. Tem muita gente esperando a ação de Deus na vida dos outros para que ele possa embarcar na onda. Ah, meu querido, você precisa ter o toque de Deus na sua vida, porque somente quando você é tocado pelo Senhor, somente quando você é alcançado pelas mãos do Senhor, você vai acordar. Tem gente que a gente dá os solavancos, a gente fala, a gente grita, mas não sai do lugar. Sabe por quê? Porque só está ouvindo a voz do pastor, não está ouvindo a voz de Deus. E quem pode te acordar não sou eu. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode trazer despertamento. Só Deus pode trazer avivamento espiritual para a sua alma. Só o toque do Senhor. Somente o toque do Senhor. Quando a igreja ora, somos despertados do sono. Em terceiro lugar, quando a igreja ora, algemas são quebradas. A palavra de Deus nos diz que Pedro, ele estava preso entre dois soldados. Suas mãos estavam atadas, suas mãos estavam acorrentadas, suas mãos estavam presas em cadeias. E a Bíblia diz, no verso de número 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro na ilharga, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando a igreja ora, as cadeias são quebradas. Da minha, da sua família, da sua firma. Quais são as cadeias que estão prendendo a sua vida? Não importam quais sejam as cadeias que estejam prendendo a sua vida. A palavra de Deus nos diz que pela ação do Senhor, cadeias são quebradas. E em quarto lugar, quando a igreja ora, portas são abertas. As portas são abertas. Diz a palavra de Deus que o anjo disse para Pedro, cinge-te, isto é, veste uma roupa, ata as suas alparcas. E diz a palavra de Deus que ele fez, lança nas costas a tua capa, prepara-te, precisamos caminhar, segue-me. E a Bíblia diz que Pedro saiu assim, seguindo o anjo, mas sem entender muito bem o que estava acontecendo. A palavra de Deus chega a dizer que Pedro estava imaginando ser uma visão. Ele não conseguia enxergar que aquilo era uma coisa real. Ele foi seguindo o anjo, obedecendo, ele colocou a sua roupa, colocou a sua capa, botou as alpacas nos pés, e ele foi seguindo o anjo, mas sem imaginar que de fato era aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles passaram o primeiro posto de guarda, passou o segundo posto de guarda, e ninguém viu, ninguém mexeu, ninguém identificou, ninguém disse, ei, vai para onde? Para onde você vai? A Bíblia diz que ele foi passando,
E diz a Bíblia que quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu. Verso de número 10. O portão se abriu sozinho para eles. Pedro e o anjo passaram e foram caminhando ao longo da rua, e de repente, o anjo deixou Pedro sozinho. Ele já estava livre, ele já estava na rua. E a Bíblia diz que nesse momento, Pedro caiu em si. E ele disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. E quando ele se deu conta disso, diz a palavra de Deus que ele foi imediatamente à casa de Maria, mãe de João Marcos, porque a igreja estava reunida naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que ele começou a bater na porta da frente. Quando Rode chegou e olhou e viu que era Pedro, e ela ficou tão feliz, tão animada, que ao invés dela abrir a porta, ela saiu correndo. Gente, pode parar de orar, pode parar, Pedro está lá fora, Pedro está aí. E eles disseram: você está louca, você está louca. Eu me lembro de uma história de uma igreja que resolveu fazer uma campanha de oração, porque estava uma seca terrível naquela região do Nordeste, e a igreja resolveu fazer uma campanha de oração para que Deus mandasse chuva. E dentre as atividades da campanha de oração tinha uma vigília no Cerrado, e conta a história que a igreja se mobilizou para fazer a vigília, e uma menina foi para a vigília levando uma sombrinha. E o pessoal começou: menina, você está maluca? Não chove há 6 meses, nós estamos aqui nessa seca terrível, a gente está fazendo uma vigília para chover, e você vem com a sombrinha para cá, para quê, menina? Ela, menina, ué, a gente não está indo pedir chuva? Eu já estou preparada, ué. Eu já estou preparada para porque vai chover. Quem estava certo? Era só ela mesmo. Porque os outros estavam igual esse povo aqui, orando, orando, orando. E quando o Rod chegou, ele disse: olha, vamos parar de orar que Pedro está aí. Não, você está louca. Você deve ter visto um anjo dele, você deve ter visto alguma coisa. Ele não. E a Bíblia diz que Pedro continua com insistência, batendo do lado de fora. E a Bíblia diz que quando abriram, ficaram admirados. Você já viveu essa experiência, né? De orar a Deus, e Deus atender, e você diz: Senhor, que coisa é essa? Eu estava precisando disso, ó, nem que aconteceu. E tem gente que ainda diz assim: gente, que coincidência, eu falei isso na igreja domingo, botei no chat domingo, que coincidência, ó. Coincidência ou poder de Deus? Coincidência ou resposta, como é o congresso das preciosas, não é? É coincidência ou resposta de Deus? E às vezes nós acabamos atribuindo a coincidência. Interessante, olha só que coisa, não é? Na verdade não é coincidência, é providência, ação de Deus, que abençoou o seu povo apesar da sua incredulidade. E agora abriram a porta, admirados, que era Pedro realmente. E a Bíblia diz que ele diz: olha, acalmem-se, acalmem-se. E agora ele contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Como o Senhor o havia tirado da prisão. Essa história, queridos, ela deve nos fazer considerar algumas questões na nossa vida. Ainda que
a experiência vivida por Pedro e pela igreja nesse momento da história, um momento muito doloroso, difícil, de perseguição religiosa, de gente morrendo apenas por causa de professar a fé em Jesus, e nós que vivemos num país com liberdade religiosa, a gente não sabe nem o que é isso, a gente nem imagina o que significa não poder professar a fé em Cristo. A gente ouve de situações similares em outros países, mas nós temos liberdade em nosso país, e nós não sabemos exatamente o que é perder a liberdade, não poder falar de Jesus, ser perseguido, inclusive ver nossos amigos e irmãos morrendo à espada por conta da fé em Cristo. Mas existem muitas pessoas perdendo a liberdade, ainda que não estejam vivendo em prisões, em cadeias. Verso número 5 diz que Pedro ficou detido na prisão. Ele era guardado na prisão, mantido naquele lugar. Tem muita gente como Pedro, presas a algum tipo de prisão, vendo a vida passar, as circunstâncias passarem. Existem pessoas que estão presas a casamentos fracassados. Existem pessoas que estão presas a dívidas impagáveis. Existem pessoas que estão presas a enfermidades desconhecidas e incuráveis. Existem pessoas que estão presas às angústias e aos movimentos da depressão. Existem pessoas que estão presas à solidão de um divórcio. Existem pessoas que estão presas à mágoa e o rancor. Existem pessoas que estão nas prisões da cadeia do medo, da amargura, da decepção, da tristeza. Existem pessoas que estão presas à saudade de alguém que está distante ou de alguém que já morreu. Existem pessoas que estão presas aos vícios, às mentiras. Existem pessoas que estão presas a uma vida de pecado. Será que a sua alma está presa? Nesta noite, será que você ainda está vítima de algum tipo de prisão? Está vivendo debaixo de algum jugo? Será que você está com a sua alma acorrentada? 2 Pedro capítulo 2, verso 19, a palavra de Deus diz assim: pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Eu vou repetir esse texto da palavra de Deus. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O que tem dominado a sua vida, meu irmão? O que tem dominado a sua vida, minha irmã? O que tem dominado a sua vida, você que está de casa participando desse culto? O que tem dominado a sua vida? Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Você se lembra daquele momento quando Abel estava envolvido naquele rancor e naquela raiva de Caim, e Deus disse para ele: onde está teu irmão? O pecado jaz à tua porta, mas sobre ele tu deves dominar. E o que aconteceu? Ao invés dele dominar o pecado, ele foi dominado pelo pecado e por isso matou o seu irmão. Sempre que o pecado domina a nossa vida, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Todas as vezes que nos permitimos ser dominados pelo pecado, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Há uma versão mais popular desse texto de 2 Pedro 2,19 que diz o seguinte: pois o homem se torna escravo por quem é vencido. Aquilo que nos vence, nos domina. Aquilo que nos vence, nos escraviza. E nesta noite, eu queria falar 3 coisas importantes para você. Para ser livre, você precisa lembrar de 3 coisas. Em primeiro lugar, para ser livre, você precisa desejar a liberdade. Tem gente que já se acomodou à prisão. Tem gente que já se acomodou e já diz: agora não tem mais jeito.
é isso mesmo. A minha vida é assim. Não tem mais o que fazer. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, nos versos de 10 até o verso de número 13, conta uma história muito interessante. Jesus estava ensinando na sinagoga e diz a palavra de Deus que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia 18 anos e fazia com que aquela mulher andasse encurvada e não podia de modo algum se endireitar. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus olhou aquela situação, vendo aquela mulher andando encurvada sem conseguir se endireitar, Jesus disse para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Uma mulher que estava dominada por um espírito de enfermidade há 18 anos, diz a palavra de Deus. A prisão daquela mulher era esse espírito de enfermidade que estava sobre ela. A sua enfermidade é que a mantinha presa. Imagina, 18 anos nesta situação. Até o momento quando ela ouviu a voz de Jesus dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e diz a palavra de Deus que imediatamente aquela mulher se levantou, aquela mulher se ergueu, se colocou de pé. Pior ainda do que estar numa prisão, é estar numa prisão imobilizado, impotente. Voltando ao texto de Atos capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Pedro estava ligado entre duas algemas. O povo estava com muita vontade de manter Pedro preso mesmo, né? Além da quantidade de soldados que o texto descreve, e a Bíblia diz que ele estava preso, e para que ele pudesse ser mantido naquela prisão, a Bíblia diz que ele estava debaixo de uma guarda, na verdade de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, e ali, preso das duas mãos a ferro, e um soldado de cada lado. Rapaz, o pessoal estava com medo de Pedro fugir, né? Todas as providências foram tomadas para que ele ficasse preso, até que Deus decidiu que ele deveria ser livre. Tudo que foi feito para mantê-lo na prisão não foi suficiente, porque Deus tinha outros planos para a vida de Pedro. Não importa as coisas que as pessoas querem, se Deus tem outros planos, são os planos do Senhor que vão prevalecer. Amém, queridos? São os planos de Deus que vão prevalecer na vida de Pedro, na minha vida, na vida de todos nós. Nós precisamos desejar uma mudança. E assim como na história de Pedro, a gente não pode se conformar a esta situação, como se nada pudesse acontecer, porque olhando para cima, nós lembramos que temos um Deus que pode todas as coisas, amém? O Deus que pode todas as coisas. Então, diga não a esta situação. Talvez você deseje a vitória, mas não consegue ter ações que gerem a sua vitória. Mas nesta noite, certamente Deus nos reuniu para que nós pudéssemos lembrar que quando Deus quer, não há nada que pode impedir a ação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu disse que são 3 lições importantes. A segunda lição é essa: para ser livre, você precisa exercer a sua fé. Você precisa crer. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava ensinando e havia um grupo enorme de pessoas envolvido naquele momento, doutores da lei, fariseus, todos assentados, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder de Jesus, o poder de Deus estava sobre Jesus. Jesus estava fazendo milagres extraordinários.
E diz a palavra de Deus que uns homens chegaram naquela reunião, trazendo num leito um paralítico. E tentaram introduzir aquele paralítico, mas não conseguiram por conta do grande número de pessoas. E então, vendo que não podia, subiram ao eirado, diz a palavra de Deus, abriram as telhas, desceram aquele leito para o meio de todos, diante de Jesus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e vendo-lhes a fé. E é interessante que está no plural, vendo-lhes, vendo a fé deles, não dele, mas deles, vendo-lhes a fé, disse a ele: homem, são-te perdoados os teus pecados. E diz a Bíblia que os escribas e fariseus começaram a reclamar e murmurar entre si, dizendo: o que é isso? Que negócio é esse? São perdoados os teus pecados? Quem é esse que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aí Jesus, percebendo a controvérsia que se estabelece naquele recinto, Jesus diz assim: olha, já que vocês estão arrazoando entre vocês sobre o que eu acabei de dizer, qual é mais fácil dizer, são perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito que estivera deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. E diz a palavra de Deus que todos foram tomados de espanto. Todos glorificavam a Deus, dizendo, cheio de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas maravilhosas acontecer nesse lugar. Coisa extraordinária, ação de Deus na vida daqueles que creem, vendo-lhes a fé. Será que Jesus vê fé nesta noite? Olhando para o meu e para o seu coração. Será que nesta noite, enquanto estamos aqui em culto, você que está em casa, será que Jesus vê fé? Aqueles homens não falaram absolutamente nada, eles simplesmente pegaram aquele homem, aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico, viu que não deu para entrar, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram aquele homem até embaixo, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Tem muita gente que fala muito, mas age pouco. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a nossa fé precisa ser menos verbalizada e mais prática. A gente precisa ter uma fé mais verdadeira. A gente fala muito da fé, mas age pouco com fé. E a expectativa de Jesus, certamente, é que mais do que palavras, nós possamos ter atitudes de fé, que demonstrem de fato a nossa confiança em Deus, que acreditamos que Ele de fato tem poder para fazer as coisas acontecerem. A igreja estava orando e Pedro estava preso. Lendo o texto, dá para a gente perceber que isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi necessário que a igreja persistisse em oração. Os dias vão passando e a igreja orando fervorosamente, a igreja orando, Pedro está preso, mas a igreja orando. E aos 45 do segundo tempo, como a gente gosta de dizer, né? Aparece o anjo, as portas se abrem, Pedro vai até a casa, e o povo, que coisa fantástica, não é que ele está aqui? É Pedro mesmo, gente. É Pedro mesmo. Por último, a terceira lição, para encerrar.
Para ser livre, é preciso tomar posse da liberdade que Jesus conquistou para você. Imagina o anjo batendo lá em Pedro. Ô Pedro, acorda. Não. Acabou. Não tem mais o que fazer. E o anjo, Pedro, bora Pedro. Bota a roupa, meu filho, vambora. Está na hora. Não. Não tem o que fazer não. Vou morrer. Sabe, queridos, mesmo sem entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Pedro obedeceu. Imaginando que era uma visão, imaginando que era alguma coisa, mas ele obedeceu. Pedro, levanta, levantou. Coloca a roupa, colocou. Bota alpacas nos pés, botou. Cinge-te com a tua capa, colocou a capa. Segue-me, seguiu. Sabe que o grande problema é que nós somos lentos demais para obedecer. Para obedecer, a gente quer tudo muito explicadinho. Se a gente não vê o mapa, o desenho, se a gente não vê as coisas muito claras, tudo muito explicadinho, a gente fala, não, mas se Deus falar, se isso acontecer, se mandar um sinal, a gente fica colocando um monte de si, ao invés de obedecermos. Diz a palavra de Deus, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. É hora de acordar. É hora de levantar. É hora de despertar do sono. Tem gente dormindo. Tem gente dormindo. Pedro ouviu de Deus uma ordem que dizia, depressa, levante-se. A ordem dada por Deus a Pedro é, Pedro, chega de ficar nessa prisão. A igreja está orando por você, e eu preciso de você lá fora. Não é aqui o seu lugar. Depressa, levante-se, saia dessa prisão, seja livre. E diz a palavra de Deus que Pedro seguia o anjo, não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo uma visão, e passaram a primeira guarda, a segunda guarda, abriu a porta, saiu, o anjo foi embora, e aí ele caiu em si, é verdade, eu estou livre. Cadê a igreja? Vamos lá. A primeira coisa que Pedro faz é o quê? É ir correndo para a igreja. A primeira coisa que Pedro faz, eu quero me encontrar com a igreja. Eu quero estar com a igreja. A igreja orava por mim, então eu quero estar com os meus irmãos, eu quero comungar, eu quero compartilhar dessa experiência, eu quero contar essa história, eu quero estar com a igreja. E ele vai, e bate lá, ó, e vem Rod, Pedro está aí, não, você está louca, não é? Pedro insiste, e agora eles abrem a porta, admirados, boquiabertos. Diz a palavra de Deus que Pedro entra, e aquele tumulto, e Pedro diz, acalma o coração, deixa eu contar para vocês como que aconteceu. Eu estava dormindo, eu ia morrer amanhã, eu estava dormindo, mas ó, um anjo apareceu lá na prisão, foi uma luz extraordinária, é interessante que só eu vi, ninguém mais acordou. Eu conversei com o anjo e ninguém escutou. As
cadeias caíram, os soldados não viram. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no dia seguinte, Herodes descobriu que Pedro não estava mais na prisão. E aí ele foi inquirir dos guardas do que tinha acontecido. E ele passou a faca em todo mundo, morreu. Aquela turma toda que estava guardando Pedro, foi justiçada. Tem outra versão que diz que mandou matar a todos, para deixar de ser lerdo. Morreram todos. Todos foram justiçados por Herodes. E o vencido tornou-se vencedor. Porque Deus ouviu a oração de uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz, sua morte, sua ressurreição, foi tudo que Deus precisava fazer para que eu e você não vivêssemos em prisões. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no primeiro verso, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem gente que depois de ter a sua vida liberta, vai lá procurar algema de novo, vai se envolver de novo no pecado. Paulo diz, olha, foi para a liberdade que Jesus já libertou vocês, não se permitam viver em jugo de escravidão de novo. Não se deixem envolver pelo pecado outra vez. O pecado está querendo tomar ocasião na sua vida. O pecado está querendo dominar a sua vida. Não permitam que o pecado domine a vida de vocês de novo. Capítulo 8 do Evangelho de João, verso 36, a Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Ele me amou, é que eu sou livre. Pedro foi liberto da prisão porque Ele me amou. Eu e você fomos libertos porque Ele nos amou primeiro. Eu não sei quais são as situações que estão tentando prender a sua vida. Mas quando a igreja ora, a ação de Deus é notória. E nesse momento, querido, se você crê nisso, esse momento é momento de oração. Eu disse que quando a igreja ora, há um movimento no céu. Eu disse que quando a igreja ora, as cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, nós somos despertados. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Você crê nisso? Se você crê, então esse momento é momento da igreja orar. Esse momento é momento de oração. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava fervorosamente ao Senhor. Não existe maior poder no mundo do que o poder de Deus, que se manifesta através da oração. Se a igreja ora, o céu se movimenta. Pessoas são despertadas. Se a igreja ora, cadeias são rompidas. Portas se abrem.
Esse momento é o momento da oração da igreja. A igreja que está aqui, a igreja que está em casa. E quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Os céus se movimentam nesse momento enquanto a igreja ora. E é possível que pessoas estejam sendo tocadas nesse momento pelo poder do Espírito. Pessoas que estão precisando de despertamento espiritual, nesse momento estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Assim como o anjo tocou em Pedro dizendo: Pedro, acorda, levanta-te. Talvez esse seja o momento de Deus tocar no seu coração, na sua vida, você que está nos ouvindo, para dizer: levanta, querido, esse é o momento de sair desse sono, é o momento de sair dessa condição que você está, esse é o momento de levantar, esse é o momento de permitir que as cadeias sejam quebradas, que as portas sejam abertas, mas é preciso fazer como Pedro, é preciso ouvir, é preciso obedecer, é preciso sair da onde você está, não dá para você ficar parado, como se Deus não estivesse fazendo ou falando ao seu coração nesta noite. Receba nesta noite esse toque do Senhor. Receba nesta noite esse toque dizendo: levanta depressa. Amanhã pode ser tarde demais. É no último momento, é na última noite. Na manhã seguinte era morte. Então não dava para esperar. Pedro não pôde dizer: Senhor, não dá para voltar depois. Deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu resolver os meus problemas, deixa eu resolver as minhas mágoas, deixa eu resolver meus problemas conjugais, deixa eu resolver meus problemas dos vícios, deixa eu resolver algumas coisas para depois então. Não dava tempo para deixar para depois, era aquele o momento, ou morte. Quem sabe você esteja no limiar, você não sabe. E nesta noite, Deus diz: levanta, querido, está na hora de levantar. Não dá para continuar sentado, não dá para continuar onde você está. Acorda, vamos caminhar? Vamos caminhar comigo. Se é com você que Deus está falando, querido, então eu quero convidar você a se levantar. Fica de pé onde você está. Se Deus tem falado ao seu coração nesta noite, então fica de pé, aonde você está, porque a voz do Senhor é: levanta, Pedro, bora, bota sua roupa, bora, Pedro, bota a alparca nos pés, bota a capa, vista-se, segue-me, vamos lá, vamos comigo, deixa para trás as algemas, deixa para trás as correntes, deixa para trás a prisão, vamos comigo. As portas se abrem na medida que a gente vai seguindo, e a gente vai obedecendo, a gente vai ouvindo, e a gente vai caminhando. É com você que Deus está falando nessa noite. Então levanta, pode ficar de pé. Amém. Há uma segunda pessoa, pode ficar de pé. Esse é o momento de dizer: Senhor, eu quero Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero seguir a Jesus. Deus abençoe. Há uma terceira pessoa. Se há uma terceira pessoa, levante-se de onde você está. Pode levantar, querido. Se é com você que Deus está falando, então é hoje. Amanhã não sei, amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode ser morte. A oportunidade é agora, a noite é hoje. Hoje é a noite.
Se há uma terceira pessoa que nesta noite tem ouvido Deus falar ao seu coração e não dá para continuar, sentado não dá, deitado, dormindo não dá para continuar assim. Se você deseja caminhar, então levante-se, esse é o momento, há mais alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se há mais alguém, pode levantar-se. Se há mais alguém, há uma quarta pessoa que nesta noite quer dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir, eu quero obedecer. Não dá para ficar assim, no comodismo não dá. Então levante-se, de onde você está? Deus abençoe, querido, Deus abençoe. Se há mais alguém, pode levantar, de onde você está? Quem sabe, você de casa, quem sabe você também queira tomar uma decisão nesta noite. Então, de onde você está, diga para Deus: Senhor, eu não quero mais ficar nessa prisão. Não é isso que eu quero para a minha vida. Escreva aí no chat. Então mande para nós pelo WhatsApp um recado dizendo: nesta noite, eu quero mudar de vida. Nesta noite, eu quero caminhar com Jesus. Há uma sexta pessoa aqui que deseja tomar essa decisão de caminhar. Pode levantar, de onde você está, pode levantar. E eu quero orar a Deus por sua vida também. Quem sabe sua vida cristã deu uma estagnada, essa pandemia deu um balde de água fria na sua vida cristã. Você ficou meio dorminhoco na sua fé, você ficou assim meio frio. Nesta noite você quer dizer: Senhor, eu quero acordar, Deus, eu quero acordar. Eu não quero ficar nesse sono não. Isso não dá para mim, eu quero acordar. Esse toque do Senhor para mim é muito importante. Então levante-se você também. Você, meu irmão, minha irmã, se nesta noite você entende de Deus que não dá para continuar no sono, ficou meio sonolento nessa pandemia, esse tempo de isolamento, longe da igreja. Não, eu não quero isso para a minha vida não. Eu quero esse ardor no meu coração. Levante-se, pode levantar. Eu quero orar a Deus por sua vida também. Nós vamos orar. Feche seus olhos. A igreja orava fervorosamente, continuamente, insistentemente. Ah, querido, quando a igreja ora, coisas maravilhosas acontecem. Quando a igreja ora, nós vamos orar. E eu quero convidar você que se levantou, eu quero orar perto de você. Eu sei que não pode ter aglomeração, mas vem cá. Você que se levantou, vem cá. Vem cá. Você que se levantou, vem cá. Vem cá. Cada pessoa que está aqui vive experiências particulares. Cada um tem históricos particulares. E eu disse que não é no coletivo, é no particular que Deus faz. Naquela prisão, ninguém sentiu nada, ninguém viu nada, só Pedro. Tantos soldados, tanta guarda, tanta coisa, mas apenas Pedro. Sabe o que eu tenho pedido a Deus? Eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero ser Pedro, eu não quero ser guarda não. De Deus falar, de Deus agir, de Deus se manifestar, e eu não senti nada. Não. Eu não quero isso para a minha vida não. Eu quero ser igual Pedro. Errou pra caramba, mas Deus foi lá, falou com ele, e levantou Pedro, e livrou Pedro, e agiu na vida de Pedro.
Ah, coisa maravilhosa quando Deus age. Quando Deus age. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, marcados nesta noite pela Tua Palavra, incendiados em nosso coração, por verdades da Tua Palavra extraordinárias, daquilo que acontece quando a igreja ora. Oh Deus, muito obrigado, porque a oração move os céus, quebra cadeias, desperta o coração, abre portas, muda as realidades. Que história, Deus, fantástica, a história de Pedro, a maneira com que o Senhor agiu naquele lugar, porque uma igreja orava insistentemente ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, pelas vidas que estão aqui. Certamente, ó Deus, em casa, muita gente também tocada pela Tua Palavra. Glorificado seja, exaltado seja o nome do Senhor. E assim como Pedro, Deus, alcançado, tocado, mexido, liberto, aqui estão os Teus filhos, ó Deus, nesta noite, também tocados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, alcançados pela luz, a luz do entendimento, a luz que brilhou na prisão e que brilha no nosso entendimento, trazendo compreensão da nossa realidade e da nossa necessidade do Senhor. Ó Deus, que não se apague esta luz no coração dos Teus filhos, e que, ó Deus, esse marco, assim como aconteceu na vida de Pedro, possa trazer encorajamento, fortalecimento, tenacidade para a caminhada da vida cristã. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, a alegria no céu e a alegria na terra. Glorificado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela Sua palavra bendita, pela graça maravilhosa do Senhor na nossa vida. O pessoal da integração já está a postos para cuidar de cada uma dessas pessoas, e nós louvamos muito a Deus pela bênção de podermos dividir nesta noite da Sua palavra. E o texto que lemos, e a frase que eu repeti muitas vezes nesta mensagem, nos lembra o valor da oração. Tudo aconteceu ali porque uma igreja orava. Por isso, querido, vá para casa. Você que está em casa, não deixe de orar. Invista na sua vida de oração nessa semana. Aproveite as oportunidades para falar com Deus, porque quando a gente ora, coisas especiais acontecem.
Você crê nisso? Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa. Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no presencial. Semana abençoada, semana de oração, semana do agir de Deus na vida de todos nós. Que Deus conduza a nossa vida em tudo que temos para fazer no decorrer desta semana. Que Deus continue cuidando de nós. E nesse último momento do culto, eu tenho um convite para fazer para você que está aqui e para você que está em casa. É um convite inusitado, não é? Porque nós não falamos sobre isso hoje de manhã e eu só me lembrei de compartilhar desse convite à tarde, né? Então acabei não fazendo hoje de manhã. Então você que está aqui está recebendo, você que está em casa também está recebendo esse convite. Seguinte, dia 7 de outubro, sem ser quarta-feira agora, a outra quarta-feira, a gente não está tendo culto presencial na quarta-feira, mas no dia 7 de outubro a gente vai fazer uma exceção, porque no dia 7, exatamente dia 7 de outubro, nós vamos completar 31 anos de convivência, eu e vocês. São 31 anos que nós vamos completar de ministério aqui na Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Há 31 anos que eu cheguei aqui e a gente tem esse período de 31 anos de convivência, 31 anos de ministério aqui na Brasilândia. E a gente não poderia de jeito nenhum deixar passar esse momento sem apresentarmos ao Senhor um culto de gratidão. Então vai ser um culto presencial e também online. E não sei se nessa semana ou na outra, mas a gente vai abrir o link de inscrição, né? A gente só tem 120 lugares disponíveis para esse culto, mas a presença de vocês vai ser muito importante. É assim que o link estiver aberto, a gente vai comunicar, mas eu queria que você se planejasse. Eu sei que muita gente não pode vir na quarta-feira por causa de trabalho, né? Mas se você puder estar aqui na quarta-feira, dia 7 de outubro, vai ser muito bom estarmos juntos para agradecermos a Deus por esses 31 anos que Deus tem nos dado a bênção de partilhar da palavra do Senhor aqui nesse lugar, e tanta coisa boa que a gente tem vivido ao longo desses anos todos, né? E nós louvamos muito a Deus por essa história. Então tem muito a agradecer. Então dia 7 de outubro vamos realizar o culto presencial. Vai ser na quarta-feira mesmo, né? Então vai ser presencial e também online, vai ser híbrido o culto, e vai ser muito bom estarmos juntos, ok? Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, é a nossa oração.